quero convidá-lo a abrir Provérbios capítulo 23, no versículo de número 7. Queridos, eu estou muito animado, muito animado. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas e na sua vida, amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas sobre nós. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz isso. Ele fala que os caminhos do Senhor são melhores, são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores, são melhores. Então nós podemos sim profetizar com fé e dizer: Deus tem grandes coisas para a minha vida. Deus tem grandes coisas para a minha casa. Eu estou muito empolgado, porque eu tenho certeza que os anos que virão serão melhores do que os anos que já se passaram. Amém? Você precisa olhar para a sua vida e para a sua história e perceber isso. Os anos que estão diante de ti podem ser muito melhores do que os anos que já se passaram. O apóstolo Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Ou seja, o Senhor está a nos ensinar aqui um princípio na palavra do Senhor, que nós devemos manter os nossos olhos à frente. À frente. Porque o nosso Deus já está lá preparando o melhor. Nosso Deus já está lá nos esperando para que acessemos o melhor. Nosso Deus já está lá no nosso futuro, trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja. Amém? Glória a Deus. Eu estou animado, irmão. Não sei você. Pergunta para o irmão se ela está animado. Hã? Eu estou animado. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 23, no versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu quero orar. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse tempo de celebração, de culto ao teu santo e maravilhoso nome. Obrigado por estarmos na sua casa e na presença do Senhor, reunidos como corpo de Cristo, reunidos como a noiva de Cristo, reunidos como irmãos, para, ó Deus, buscar a tua face, mas também sermos ministrados. Pai, a nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê um espírito de sabedoria e entendimento, para que a tua palavra produza mudanças no nosso coração, mas também na nossa mente. Que a nossa mente seja alterada pela verdade da tua palavra, para andarmos em novidade de vida. É o que nós oramos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Queridos, nesta manhã eu quero falar com vocês sobre algo que eu creio ser muito importante na vida cristã. A vida cristã, ela deve ser pautada em cima de princípios e valores das Escrituras. E as nossas escolhas e decisões, elas precisam estar fielmente pautadas em cima das Escrituras. Se nós formos ter um estilo de vida, ou ter uma vida que as nossas escolhas, as nossas demandas, as mudanças que nós fazemos ao longo da nossa vida e da nossa jornada, simplesmente for por conta do governo, da cultura, da finança, da nossa própria vida financeira, se nós pautarmos as nossas escolhas, a condução da nossa vida, por qualquer outra coisa, além da palavra do Senhor, nós podemos sim, de fato, nos desviar do propósito do plano de Deus. Nós vamos encontrar verdades como essa nas Escrituras. No livro de Deuteronômio, e não só em Deuteronômio, nós encontramos ali uma orientação da parte do Senhor que diz assim: eis que ponho diante de vós um caminho de vida e um caminho de morte. Eis que ponho dois caminhos. E o Senhor fala: olha, está diante de vós esses dois caminhos. E a palavra do Senhor diz assim: tenho por mim que vocês devem escolher o caminho de vida. Então o Senhor, ao pé que Ele coloca os caminhos diante de nós, Ele aponta quais caminhos existem, são dois apenas: vida ou morte. E ele diz assim: olha, eu espero, há um desejo do coração de Deus, ele diz: eu espero que vocês escolham a vida e não a morte. Portanto, as nossas escolhas, elas devem ser pautadas pela palavra do Senhor, pautadas pelas verdades da palavra do Senhor, porque isso nos conduz à vida. Isso nos conduz a uma vida abençoada, isso nos conduz a uma vida dirigida pelo Senhor e por sua palavra. Isso é mesmo muito, muito importante. E quando nós lemos que está escrito em Provérbios, o escritor, ao Provérbios, o sábio, ele diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se as minhas escolhas, elas são pautadas pela minha própria imagem, a própria ideia de mim mesmo também, eu me torno aquilo que eu penso, eu me torno aquilo que eu acredito, eu me torno aquilo que eu tenho por verdade.
Então nós precisamos perceber que o que ele está nos ensinar aqui, que a visão de nós mesmos, ou a visão de si mesmo, não deve estar firmada no que você faz, no que você tem, ou ainda na opinião de outras pessoas. A visão que você deve ter de si próprio, de si mesmo, deve ser a visão bíblica. Amém? Você está comigo aqui? A visão que você deve ter a respeito da sua família deve ser uma visão baseada nas Escrituras. A visão que você deve ter enquanto jovem é a visão com base nas Escrituras. A visão que você deve ter enquanto solteiro é uma visão com base nas Escrituras. A visão que você deve ter enquanto empresário é uma visão com base nas Escrituras. Ou seja, tudo na nossa vida nós precisamos tomar como princípio e valor a palavra do Senhor, para que nós possamos andar em novidade de vida e acessar os lugares do favor de Deus a nós, porque a palavra do Senhor atrai o favor de Deus. Nós podemos até durante um tempo escolher caminhar segundo as nossas próprias perspectivas, mas a grande verdade é que uma hora as perspectivas humanas elas se esgotam, porque o homem por si só não tem condições de fazer frente à vida que está diante dos nossos o tempo todo. Nós não temos recursos suficientes para dar conta das demandas que a vida nos impõe, das demandas que a vida coloca diante de nós. Haverá um momento que os nossos recursos eles cessarão. Assim foi com a mulher de fluxo de sangue. A palavra do Senhor diz que ela havia recursos financeiros diante da condição da qual ela estava a viver. No entanto, a palavra do Senhor nos ensina que ela entregou todos os recursos que ela podia, recursos naturais, recursos humanos, para tentar vencer a sua própria enfermidade. Mas a palavra nos ensina que há um recurso em Cristo. Só Ele consegue trazer a salvação, a solução para aquela mulher. E nós percebemos que quando ela recorre a Jesus, ela acaba por perceber que o recurso verdadeiro, a solução verdadeira, a ação verdadeira só vem de Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Ou seja, a visão que nós devemos ter, ou a ideia que nós devemos ter de nós mesmos, deve ser pautada na pessoa de Cristo. Amém? Amém? Ou seja, uma verdade sobre a vida cristã que não podemos negligenciar é perceber no meio de tudo isso quais influências nesses tempos, ou neste tempo, estão a ser uma fonte do qual nós consultamos, ou que nós nos permitamos ser conduzidos por ela. Com base nesse entendimento, nós devemos perceber o quê? Que espiritualmente nós devemos deixar que somente uma voz, uma fonte nos influencie na caminhada cristã. E nós olhamos nas Escrituras e percebemos nas Escrituras que a palavra do Senhor tratou a respeito disso. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele nos ensina algo a respeito de condução de vida. Ele nos mostra que há uma fonte que deve nos conduzir, há uma fonte que deve nos influenciar, há uma voz que deve nos dirigir. E a palavra do Senhor fala isso em Hebreus capítulo 3, no versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que nós estamos a perceber nas Escrituras? Se a imagem que eu tenho de mim mesmo está pautada somente em mim, então eu estou a conduzir a minha vida segundo as minhas perspectivas. Se a imagem que eu tenho a respeito de mim está centralizada em Cristo, então o Espírito Santo ganha espaço para falar comigo. O Espírito Santo ganha espaço para me conduzir, e a voz dele vai me direcionar. Haverá um coração quebrantado, haverá um coração disponível, submisso à voz do Espírito Santo, para que eu ande em caminhos de vida. Amém? Você está comigo aqui? Amém? Nessa manhã, a mensagem que eu quero liberar sobre o coração tem como título: lidere a si próprio. Lidere a si próprio. E eu creio que quando falamos sobre liderarmos a nós mesmos, nós precisamos entender que liderar a mim mesmo, liderar a si próprio, deve estar condicionada à liderança de si próprio, ela está debaixo da liderança de Cristo. Se eu quero conduzir a minha vida a um caminho de vida, se eu quero liderar a minha vida com a certeza e a esperança de que tudo vai bem, eu preciso estar debaixo da liderança de Cristo. Sem a liderança de Jesus, quem está liderando sou eu mesmo a minha vida.
Com a liderança de Jesus, quem está a conduzir e me influenciar com uma voz assertiva é o próprio Cristo. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: permita que Cristo lidere a sua vida. Então, lidere a si próprio é o tema desta manhã. Eu quero trazer alguns destaques a respeito disso. Se nós vamos liderar a cada um liderando. O homem, por exemplo, lidera a sua casa. O homem se lidera, né, no trabalho. A esposa lidera, né, o cuidado da casa, do dia a dia, dos filhos. Todos nós temos uma expressão de liderança. Todos nós temos uma expressão da qual nós somos autônomos e responsáveis pela nossa própria vida. E todos nós precisamos, com base nas Escrituras, permitir que Cristo nos lidere, para que a liderança do eu, ou a minha própria liderança, seja uma bênção. Eu preciso estar debaixo da liderança de Jesus, porque se eu não estiver debaixo da liderança de Jesus, quem está a conduzir e guiar a minha vida sou eu mesmo. Eu quero mostrar para a palavra do Senhor quais cuidados devemos ter para que nós tenhamos vitória enquanto lideramos as nossas próprias vidas. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos perceber é que fonte não devemos ouvir, ou que voz não devemos ouvir se queremos liderar a nós mesmos com esperança, com fé no caminho do Senhor. Primeira coisa que eu encontro nas Escrituras, se você quiser acompanhar comigo, Salmo capítulo 1, no versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz: se eu quero liderar bem a minha vida, eu tenho que perceber qual fonte não pode ter influência sobre mim. O texto diz assim, Salmo capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu quero ter a condução de Cristo, eu preciso escolher, como diz as Escrituras, qual conselho buscar, que caminho trilhar e qual mesa eu vou me assentar. Eu preciso perceber isso. Se como cristão eu estou a buscar conselho em fonte que não são fiel, eu estou a correr risco. Do mesmo modo, se a condução da minha vida, o caminho que eu escolho trilhar, não está conectado com as verdades das Escrituras, eu estou a correr risco. Se eu estou a buscar conselho onde não deveríamos buscar, se eu estou a andar por caminhos que eu não deveria andar, se eu estou me assentando à mesa que eu não deveria me assentar, porque roda dos escarnecedores é mesa. Se eu não estou blindando a minha espiritualidade desses 3 níveis, conselho, caminho e comunhão. Roda dos escarnecedores é comunhão. Então, se eu quero liderar a minha vida e poder acessar o lugar de favor da parte de Deus, eu preciso escolher quais fontes eu não devo ouvir, porque elas terão uma influência sobre mim. E não só isso. Romanos capítulo 2, no versículo 2, ainda falando um pouco mais sobre isso. O apóstolo Paulo escreve e nos ensina algo também. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha o que o texto diz, qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Primeiro ele começa a nos ensinar a uma cultura deste mundo, a uma ideia neste mundo, nesta era, neste tempo, a respeito de como deve ser o casamento, a respeito de como você lida com as suas finanças, a respeito de como você trabalha na empresa em que você trabalha, a respeito de como você lida com os teus estudos, a respeito de como você lida com a sua santidade, a respeito como você lida com a criação dos seus filhos. Há uma cultura nesse mundo, e se você biblicamente vai perceber que tudo isso pode nos influenciar, e são vozes dessa era, são vozes desse tempo. Sabe, queridos, uma coisa interessante, eu não quero me deter muito, vai haver o seu tempo para falar a respeito disso. A palavra, quando ele fala sobre a palavra
não vos conformeis com esse século. A palavra aqui do grego é aion. E essa palavra ela significa algo, ela tem um significado muito abrangente. Ela fala sobre tempo, geração, era, século, os mundos que se passaram. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que o que o Senhor está nos ensinar, ela está falando sobre tempo, idade, geração, o mundo atual, o mundo passado, o mundo futuro, o aion. Ele está falando para nós nos conformarmos com este aion, com o aion dessa era. Mas permitir que a palavra do Senhor transforme a nossa mente, para que o que está nesse tempo aion não corrompa nosso modo de pensar. Agora, o que é interessante em tudo isso, quem criou o tempo? Deus. Amém? Quem criou o tempo? Deus. Quem entregou o tempo aion para Satanás? O homem. Quando o homem cai da graça, quando o homem cai da presença do Senhor, quando o homem desvia dos seus caminhos, o tempo de Deus para o homem se revela no Éden. Só que quando o tempo de Deus para o homem no Éden é rompido pela desobediência, pela incredulidade à palavra do Senhor, o homem entrega nas mãos de Satanás o tempo. Porque ele entra pelo mundo por causa do pecado do homem. Só que o tempo ainda é de Deus. O que Deus quer nos ensinar aqui a respeito de liderar a nós mesmos é que nós, por meio do nome de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele toma o aion de novo para si, porque Ele tem autoridade sobre principados e potestades e Ele vence Satanás, amém? Só que quando Ele toma de novo o tempo, o governo, a autoridade da mão de Satanás que tinha sido entregue pelos homens, Ele dá para quem? A autoridade, Ele dá para quem o governo do tempo? Ele dá para quem a autoridade sobre o tempo? Ele dá para mim e para ti. Como Ele dá? Quando nós deixamos que Ele nos conduza, quando nós estamos debaixo da liderança dEle. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo é estar debaixo do governo de Cristo, liderando a nós mesmos, ou permitindo que Ele lidere as nossas vidas, para que o aion desse tempo, ou a mentalidade desse tempo, esteja debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando nós negligenciamos a autoridade que o nosso Senhor e Deus nos entregou, para remir o tempo, porque os dias são maus, quando nós não entendemos que liderar a nossa vida é importante para que tenhamos sucesso, felicidade, esperança, para que a nossa casa seja uma bênção, as nossas famílias sejam uma bênção, nossos filhos sejam uma bênção, quando nós não lideramos a nós mesmos debaixo do senhorio de Cristo, nós estamos permitindo que Satanás ocupe o aion de novo na nossa vida. Por isso muitos irmãos ficam a patinar no mesmo lugar, não saem da mesma estação, não saem do mesmo lugar, ficam num ciclo vicioso de falta de prosperidade, de falta de bênção, de falta de paz, de falta de harmonia, de falta de alegria, de falta de tantas coisas que a palavra nos garantiu que temos em Cristo Jesus. Por quê? Estamos a entregar para Satanás aquilo que Cristo conquistou para nós, para que nós tivéssemos autoridade para dominar. Você está comigo aqui? Vamos lá, que vozes não podemos ouvir. Olha o que 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos perceber que biblicamente ele não está falando daqueles costumes que as igrejas impõem sobre as pessoas, não se trata disso. Os costumes aqui está ligado especificamente com a questão moral e caráter. Moral e caráter. Corrompem os bons, aquilo que é bom, agradável diante do Senhor. Corrompe aquilo que a palavra do Senhor está a transformar o nosso viver, trazendo caráter, moralidade, transformação de vida. Aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que gerava, aquele que fazia contendas, aquele que fazia fofoca, esses estão debaixo do governo de Cristo. Por isso eles estão a conduzir a sua liderança pessoal, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Você está comigo aqui? Sabe, irmãos, nós estamos falando do mundo, mas permita-me entrar num ponto aqui.
Uma observação muito eficaz na atualidade. Há algumas fontes dentro da própria igreja que devemos cuidar, que devemos tomar cuidado em como elas estão a pregar o Evangelho. E o único modo de nós percebermos aquilo que tem sido pregado aí, na YouTube, Instagram e tantos outros lugares, é o Espírito Santo de Deus. Há muitas fontes, ou seja, a única maneira de nós discernirmos é através da palavra e dos frutos dessas pessoas. A palavra e os frutos dessas pessoas revelam aquilo que realmente elas creem, porque o estilo de vida vai mostrar quem elas são de fato e de verdade. Olha o que a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 20, versículo 29, diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Existem pregadores na atualidade que estão a perverter a graça, permitindo que a graça se torne uma desgraça. Existe um liberalismo dentro da igreja nos dias atuais, nas pregações das pessoas. Existe uma aceitação a qualquer custo do padrão de vida das pessoas. Existe uma ideia inclusiva dentro da igreja a respeito do aion desse tempo, e a igreja não pode aceitar aquilo que é contra a palavra do Senhor. E a igreja, amados, não é o nome, não é a placa, a igreja sou eu e você. Nós precisamos liderar as nossas vidas debaixo da liderança de Cristo, porque debaixo da liderança de Cristo, nós não vamos aceitar que mentalidade do presente era, do presente tempo, entre dentro da igreja. E nós vamos instruir a criança, nós vamos instruir o jovem, nós vamos instruir o homem e a mulher nos valores e princípios da palavra do Senhor, que garantirão que nós andemos em bênção, em esperança, na verdade da palavra do Senhor, amém? Nós precisamos, a palavra do Senhor nos muda, irmãos, amém? Você está comigo aqui? Olha que Colossenses capítulo 2, 23 nos ensina: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de valor rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Se você voltar a textos atrás, a temática aqui é sobre o estilo de vida corrompido, fora dos valores e padrões da palavra do Senhor. Eu fiz esse destaque só do verso 23, porque há pessoas que elas estão a ir à igreja e elas colocam as suas roupas dominicais, né? E entram e tem uma pseudo ideia de que ela realmente é um crente do Senhor, tem um temor no Senhor, mas você só vai perceber se ela é crente e tem temor do Senhor lá no trabalho dela, lá no trato na família, lá no modo que ela lida com dinheiro, lá no modo como ela fala. Você só vai perceber se ela é crente de verdade quando ela manifesta os frutos que ela carrega. Por isso nós precisamos perceber, amados, que se nós queremos liderar a nós mesmos, nós precisamos estar atentos. No campo da liderança espiritual da atualidade, nós precisamos da palavra e dos frutos para perceber se aquela pessoa que está a pregar a palavra está mesmo debaixo da liderança de Jesus. Tem muita gente pregando a palavra de Deus que não está debaixo da liderança de Jesus, mas as prega por causa da concupiscência do seu coração, do desejo mal do seu coração, porque quer obter vantagem, porque a palavra já disse, são como lobos vorazes. Cuidado, meu irmão. Tudo que faz com que a palavra do Senhor se torne um quem sabe, um talvez, um não é bem assim, cuidado. Cuidado, cuidado. Tudo que é comunicado de uma plataforma que trata a palavra do Senhor como diminutiva, trata a palavra do Senhor como algo que não nos muda, algo que não nos transforma, algo que realmente não corrige o nosso caminhar e não nos ajuda a viver uma liderança em Cristo Jesus. Cuidado, porque a palavra do Senhor ainda é a cruz. A palavra do Senhor ainda carrega cada um a cruz, negando-se a si mesmo. Amém? Liderança de vida sugere cuidar daquilo que vai falar conosco. Bom, se nós falamos sobre o que nós não devemos ouvir, então nós precisamos olhar para a próxima fase.
Que fonte ouvir? Olha o Salmo capítulo 1, verso 2, vamos lá. O primeiro é: não se assenta, não caminha e não pede conselho. O segundo é: antes. Versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Se nós não devemos ouvir a fontes que não estão fincadas na palavra do Senhor, então aonde nós vamos buscar? O salmista respondeu para nós: o prazer está na lei e medita nela dia e noite. Se eu quero ser uma bênção, se eu quero liderar a minha vida debaixo da liderança de Jesus, a palavra do Senhor, ela precisa estar no meu coração. Ela precisa ser o alvo, a minha ambição. Porque, irmãos, como está debaixo da liderança de Jesus, se eu não sei o que Jesus pensa? Como está debaixo da liderança de Jesus, se eu não sei o que a palavra de Cristo vai me ensinar, ou vai me instruir? E eu creio que há muitos cristãos que estão se desviando e perdendo os valores das Escrituras. E andando, na verdade, são cristãos que amam o Senhor, mas que estão perdendo a mão, ou perdendo o destino, ou perdendo o caminho, porque estão mais ouvindo a homens do que a Cristo. Se nós não pararmos para abrir as Escrituras e meditar nas Escrituras, nos princípios da palavra do Senhor, o próprio Espírito Santo não poderá trazer revelação da palavra do Senhor. E um dos papéis do Espírito Santo de Deus, quando Jesus o envia, é nos ensinar a toda a verdade, nos guiar a toda verdade. Então, se há uma fonte confiável, verdadeira, que eu devo permitir me conduzir, é a palavra do Senhor. Amém? Você está comigo aqui? Olha que Hebreus 4:12 nos ensina também. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que tremendo, amados. Quando nós nos expomos à palavra do Senhor, ela vai entrando no nosso ser. E ela vai entrando por quê? Porque ela fala: ei, meu filho, isso aqui é a alma, isso aqui é tu. No Espírito, aqui é palavra, aqui é Espírito Santo, aqui é Espírito da verdade. Por que ela vai entrando? Porque ela vai separar uma coisa da outra, para que nós possamos escolher qual vai nos conduzir. Se é a minha alma, se é as minhas ideias, se são os meus pensamentos, ou se é a palavra do Senhor. Quais as consequências, boas ou ruins, de não liderarmos a nós mesmos, de não liderar as nossas próprias vidas? Vamos lá, vamos falar de coisa boa, amém? Voltemos ao texto, Salmo capítulo 1, versículo 3. Quem lidera a sua vida, debaixo da liderança de Jesus, o salmista responde: quais as consequências? Boas. Ele diz assim: Ele é, fala comigo, Ele é. Vira para o irmão do seu lado e fala: você é. O que nós somos? A palavra diz: como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Será o quê? Bem sucedido, irmãos. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós estamos debaixo da liderança de Jesus, não virá sequidão sobre nós. Você está comigo aqui? Eu sei que alguns de nós, como eu, dezembro, glória a Deus, vou completar 50 anos, aleluia, meio século de vida, e com muita beleza, aleluia. Estou profetizando, irmão, pega para você também essa profetia. 50 anos, com os meus amigos garotinhos aqui da plateia, né? Meio século. Eu sei que alguns de nós já estamos chegando a uma certa idade,
Mas quando nós andamos com Jesus, não interessa a idade. Quando nós andamos com Jesus, as folhas não murcham. Pode até enrugar, irmão, mas não murcha. Nós podemos até virar uma uva passa, mas no Espírito nós vamos estar felizes, alegres, contentes, porque nós servimos a um Salvador. O apóstolo Paulo dizia: por fora eu estou com muita guerra, por fora eu estou com muita batalha, por fora o meu corpo já está a se desgastar, mas no meu espírito eu estou avivado, eu estou contente porque eu sirvo um Salvador. Amém? Glória a Deus, eu amo o Senhor e a palavra dEle. Olha só, quem não lidera a si mesmo, ou está permitindo que aquelas vozes ruins conduzam a sua vida ou a sua liderança. Olha o que o versículo 4 nos mostra. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Com base nisso, o que o Senhor vê? O que o Senhor vê? Ou o Senhor vê quem é quem? O Senhor vê quem é quem? Olha o que Salmo 1,6 diz, continuando o texto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios 21:27. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça. Provérbios 10:23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Sabe o que me preocupa na condução da minha própria liderança de vida? É ser confundido com um ímpio. Sabia, irmãos, que quando nós estamos debaixo da liderança de Jesus e nos comportamos fora da liderança de Jesus, sem nos preocuparmos com os princípios e valores das Escrituras, nós podemos ser confundidos por um ímpio. Isso é uma das coisas que preocupa o meu coração a respeito da minha liderança. Por isso que o texto começa a dizer: não busca conselho, não anda no caminho e não se assenta na roda. Porque se eu buscar o conselho onde eu não devo, andar com quem eu não deveria andar, me assentar com quem eu não devo me assentar, eu posso ser confundido com um ímpio, porque eu vou estar próximo junto deles. Como você vai separar quem não é e quem é, se as conversas naquele lugar não são bíblicas? Não tem como. Não é verdade? Porque se um crente, um cristão, alguém que já foi lavado pelo sangue de Jesus, está a se assentar em mesas que não deveria se assentar, a andar com quem não deveria andar, a buscar conselho em quem não deveria buscar, facilmente ele pode ser confundido como um deles. Sim ou não? Sabe o que mais me preocupa com isso? Agora, olha o que o texto nos ensina. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se por um lado eu não quero ser confundido, presta atenção, amado. Se por um lado eu não quero ser confundido com os ímpios, por outro lado eu quero ser celebrado como um justo. Por quem? Pelo meu Deus, que tudo vê. Porque eu vou dizer uma coisa para você, nos dias atuais, talvez aqui vão se identificar com a minha fala. Nos dias atuais, parece que ser justo é ser alguém bobo. Parece que ser justo é andar na verdade, ser santo. Os jovens que aqui estão, solteiros, guardar-se na sua pureza, esperar o tempo certo para um relacionamento, um namoro. Não sair, eu brinco aqui, não sair ali querendo gostar de qualquer calçudo. Papais que estão aqui. Tem uns meninos aí que, pelo amor de Deus, gente, não usa nem cinta. Não tem trabalho. E quer ter a cara de pau de vir para o pai e para a mãe pedir para namorar. Livra-nos os amados irmãos que têm filhas desse tipo de gente.
As irmãs diz glória a Deus. Os irmãos também, os pais. Meninas, o primeiro crivo que você deve ter, cá fica o conselho, é ver a vida daquele menino. Se ele honra o pai e a mãe. E sim, se ele vai na igreja. Sabe, nós vivemos num tempo em que ser justo parece que é ser bobo. Quantos já passaram por isso? Você já foi acusado, apontado o dedo. Ah, não, esse estilo de vida seu aí é antiquado. Hã? Quantos aqui? Ih, irmão, se ninguém está apontando o dedo para você que está sendo antiquado essa vida, então você está com um problema. Você pode estar sendo confundido com um ímpio. Ou você tem timidez aí de levantar a mão? Vou encarar que é só timidez de levantar a mão. Mas eu olho para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: o Senhor vê quem é quem. Agora, por que o Senhor vê quem é quem? Olha que tremendo isso. Presta atenção. Por que o Senhor vê quem é quem? 2 Crônicas, se você quiser abrir comigo. 2 Crônicas 16, versículo 9. Qual é o propósito do Senhor ver quem é quem? 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para quê? Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nós lideramos as nossas vidas, debaixo da liderança de Jesus, o Senhor nos vê. O Senhor vê você. O Senhor te observa. E nós precisamos perceber, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre mim, está sobre ti, está sobre a sua casa, a sua família. Os olhos do Senhor estão contigo todo dia, no carro, na fábrica, aonde você estiver, os olhos do Senhor repousam sobre você. E o que o Senhor está esperando é que você tenha um coração inteiro para com Ele, com um único propósito, para que Ele se manifeste forte em teu favor, para que Ele estenda um braço de graça, para que Ele estenda um braço de favor, para que Ele estenda da graça dEle sobre a tua vida, para que Ele possa te sustentar nos dias de luta, porque o seu coração é para com Ele, o seu coração está voltado para com Ele, amém? Isso deve nos ensinar algo, irmãos, a respeito da liderança de nós mesmos. Zacarias capítulo 4, versículo 6, falando de Zorobabel, um sacerdote, o Senhor fala algo importante para ele no pós-exílio. Israel estava a voltar do exílio, 70 anos de exílio cativo na Babilônia, e o Senhor fala: chega desse exílio, eu vou trazer um mover do meu espírito, e eu vou trazer um mover do meu espírito sobre uma figura, sobre uma pessoa, e isso vai representar o que eu quero fazer nos próximos anos. Ele diz assim em Zacarias 4,6: do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Isso deve nos levar a compreender que liderar a nós mesmos não vai ser possível fazer pela força do braço, mas pela graça e pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. Queridos, talvez você tenha lidado com alguns cativeiros em sua vida. Talvez você tenha lidado com algumas lutas. Talvez você tenha lidado com uma paralisia. Talvez você tenha lidado com um esfriamento até mesmo espiritual por conta da vida, contextos, circunstâncias. Sabe-se lá os motivos. Talvez você está a lidar com essas questões nesse exato momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero profetizar sobre a tua vida. A medida que você chegou nesse lugar, não vai ser a medida que você vai sair daqui. Deus está vindo sobre você, num favor, numa graça para te revestir, para que você saia daqui numa medida maior, numa medida de graça maior, numa medida de favor maior, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele quer fazer isso. Deus quer liberar uma medida maior, mas para Deus liberar uma medida maior, você precisa abrir mão de conduzir a sua vida do seu modo, e permitir que o Senhor conduza você. Ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. O Espírito do Senhor nos conduz. Quero chamar a equipe de louvor para cá, por favor.
O que nos torna, amados, diferentes das pessoas que creem em Jesus e em sua palavra daquelas que não creem? O que nos faz ser diferentes daquelas que não creem em Jesus, ou que pode revelar, mostrar, manifestar a diferença do crente e do descrente? Olha o que a palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 7, versículo 16. Olha o que o texto diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. No mesmo capítulo, olha o versículo 20. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se eu quero, e eu devo liderar a minha vida, nesta manhã eu quero dizer ao seu coração: tu precisas liderar a sua vida, não segundo as suas perspectivas, os seus achismos, ou a cultura da qual você está inserida. Não interessa se nós somos, não interessa que nacionalidade a gente venha, não interessa a nacionalidade que nós possuímos. A grande verdade é que a nacionalidade que nós devemos absorver para o nosso estilo de vida é a nacionalidade dos céus. A palavra do Senhor diz que nós somos concidadãos uns dos outros no céu. Nós temos uma cidade no céu, uma morada no céu, uma vida no céu. Nosso nome está escrito lá, no livro da vida. Nós precisamos ter a nacionalidade do céu, a estrutura do céu, para que os frutos que manifestemos nessa terra sejam frutos de uma influência do céu. Você está comigo aqui? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Essa é uma manhã, amados, de recomeço, de restauração e de talvez de arrependimento. Eu acho que é uma manhã de arrependimento. Como está a sua liderança pessoal? O que está a conduzir suas decisões? As pessoas que lhe conhecem, cercam você, podem dizer a respeito de ti: aí está um homem e uma mulher que se pode copiar. As pessoas que te cercam, os teus familiares, os teus amigos, no trabalho, na escola, na rua, no carro, elas podem olhar para você e dizer: aí está um homem ou uma mulher que eu posso copiar, que eu posso imitar. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque, amados, se nós não liderarmos as nossas vidas debaixo da liderança de Cristo, os frutos que manifestaremos, as pessoas não desejarão comer. Porque não podem alimentar o sedento, não podem alimentar o faminto, não podem matar a sede, melhor dizendo, do sedento. Mas se nós lideramos as nossas vidas debaixo da liderança de Jesus, nós vamos manifestar os frutos do reino. Então, as pessoas devorarão aquilo que falaremos. As pessoas devorarão, as pessoas serão alimentadas pelo estilo de vida que manifestamos. Por quê? Porque nós estamos preocupados em liderar as nossas vidas para um estilo de vida que o Pai seja glorificado. Amado, não tem como vivermos para glorificar ao Senhor e as pessoas não correr até nós para perguntar: o que você tem? O que você carrega?
O que é isso? Por que tu estás feliz com tanta luta? Por que tu estás contente com tanta luta? Por que você tem tanta alegria? Por que você tem tanta esperança? Uau, a sua família, a harmonia, a alegria, a felicidade. Por quê? Porque você permite a liderança de Jesus. Porque você escolheu liderar a si próprio. Nesta manhã eu quero que você fique em pé, amados. Esta palavra era uma palavra profética para os próximos anos da sua vida. Talvez nesta manhã, ao ser ministrado com essa palavra, aí há uma guerra no seu coração, uma guerra na sua mente, há uma guerra na sua alma a respeito de arrependimento e quebrantamento. Deixa eu lhe dizer, se ouvides a voz do Espírito, não do pastor Sandro, eu só sou aqui como se fosse um alto-falante. A verdade é o Espírito Santo, é Ele que importa. Eu só sou a voz, mas é Ele que é a vida. Eu só sou a voz, é Ele que é a verdade. Eu só sou a voz, é Ele que é o caminho. Eu não tenho nenhuma capacidade de convencer você se há necessidade de arrependimento nesta manhã, de retomar, de voltar para os caminhos do Senhor, de recomeçar, porque o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. O nosso Deus é fiel e justo para estender graça e misericórdia para o seu recomeço. Eu não trago essa palavra para te acusar, eu não trago essa palavra para apontar o dedo para você, mas eu trago essa palavra porque o seu Deus, nos próximos anos, quer fazer grandes coisas na sua vida. O seu Deus quer operar grandes coisas a teu favor. E talvez nesta manhã se faz necessário vir aos pés de Jesus como Maria veio. Talvez faça necessário nessa manhã vir aos pés dele, para dizer: Senhor, eis-me aqui aos seus pés de novo, e mais uma vez me toca e ministra o meu coração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa manhã. Se você quer vir aos pés de Jesus nessa manhã, sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero ter a alegria de orar por você. Eu quero ter a alegria de abençoar a sua vida. Eu quero ter a alegria de me juntar a ti, porque, amado, deixa eu te dizer, eu quero ir para os pés de Jesus, eu quero correr para os pés de Jesus, eu quero estar aos pés dele, ter a liderança dele. Sai do teu lugar, vem para cá em nome de Jesus. Vem para o Senhor, vem para ele, vem para Cristo. Não vem por causa de mim, mas vem para ele. Mas, amados, não fica razoando. Pai, eu quebro nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que está travando os pés, tudo aquilo que está travando os corações de responder ao Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, todo arrazoamento na mente, Senhor, todo medo de se expor, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrado cadeias, correntes, grilhões nas mentes, nos corações. Pai, agora eu estou declarando libertação, eu estou declarando liberdade nesse lugar. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade em nome de Jesus. Sai do seu lugar, querido, vem para cá. Vem para cá em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, que você recomece nessa manhã. Recomece nessa manhã. Há um Deus de graça, há um Deus de favor, há um Deus de recomeço, é um Deus de milagres, há um Deus que age. Vem para cá, meu irmão. Vem para cá, sai do seu lugar. Vem para cá. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Traz quebrantamento em nossos corações nesta manhã, Senhor. Ah, Espírito Santo. Querido, você não tem conduzido a sua casa. Homem, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Se tu sabes que não está a conduzir a sua casa com fidelidade ao Senhor, não és o primeiro a orar na casa, não é o primeiro a meditar na palavra, não é o primeiro a clamar ao Senhor, não é o primeiro a buscar ao Senhor. Tu precisas voltar aos pés de Jesus. Se tu não tens te posicionado dessa maneira, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem para cá, vamos juntos. Eu já estive nesse lugar de ser negligente muitas vezes, porque aqui é o lugar de quebrantamento e arrependimento. E talvez você, irmã,
Ajuda o teu marido. Deixa o Espírito Santo trazer esse convencimento no seu coração. Jovem, se você não está a se conduzir biblicamente nesses dias, se há pensamentos no teu coração que tem tentado dominar você e te levar para distante de Deus, sai do teu lugar, vem para cá. Lidere você mesmo, tome uma decisão de liderar a você mesmo, liderar a sua vida. Ah, Espírito Santo,